A professora ri de uma menina negra que diz que sua mãe trabalha na NASA. E então sua mãe entra na sala de aula. A sala ficou em silêncio como se o ar tivesse sido tirado dela. Olivia Reis permaneceu imóvel diante dos 30 pares de olhos que a olhavam fixamente. Seu pequeno corpo de 12 anos tremia enquanto as lágrimas ameaçavam cair. Mentirosa, sussurrou alguém do fundo da sala. A voz da senhora Porter, sua professora de ciências, continuava a ecoar nos ouvidos de todos. Sejamos realistas, Olivia. Mulheres negras não lideram missões na NASA. É uma história ambiciosa demais, não acha? E então veio aquela risada, não apenas uma risada nervosa, mas uma risada condescendente que cortou Olivia como uma faca afiada. O que a professora não sabia era que, naquele exato momento, a doutora Maya Reis, astrofísica e chefe de projeto da próxima missão lunar, Artemis, estava a caminho da escola para dar uma palestra surpresa. Olivia tinha chegado à escola Riverside apenas 3 semanas antes, quando sua família se mudou para Meadowbrook, depois que sua mãe foi transferida para o centro de pesquisa Glenn da NASA. Em Atlanta, todos conheciam sua mãe, a brilhante doutora Reis, cujos trabalhos científicos eram uma referência mundial em física orbital. Mas aqui, nesta pequena cidade onde raramente se observava o céu, Olivia era apenas a novata. A menina de pele escura, com tranças coloridas e camisetas da NASA que falava sobre constelações durante o almoço. Naquela manhã, a senhora Porter pediu a todos que apresentassem o trabalho de seus pais para o Dia das Profissões. Um a um, os alunos se levantaram. Meu pai é contador. Minha mãe é enfermeira. Meu pai trabalha no banco local. Quando chegou a vez de Olivia, ela se levantou confiante, segurando com orgulho uma pasta com fotografias de sua mãe em trajes de treinamento espacial, em reuniões com astronautas e ao lado de uma maquete do módulo lunar. Minha mãe é a doutora Maya Reis, ela começou, com a voz clara apesar do nervosismo. Ela é astrofísica e recentemente foi nomeada chefe de projeto da missão Artemis da NASA. Ela está desenvolvendo sistemas de propulsão que levarão os humanos à Lua e depois a Marte. Olivia sorriu e virou-se para a primeira foto. Aqui está ela com a equipe que... Foi então que a senhora Porter a interrompeu com um gesto da mão. Olivia, disse ela com um tom que misturava condescendência e diversão. Aprecio sua criatividade, mas este é um exercício sobre trabalhos reais, não fantasias. E então veio aquela risada, seguida pelo comentário que agora fazia o sangue de Olivia ferver em suas veias. Tenho certeza de que sua mãe tem um trabalho muito respeitável, continuou a professora. Mas sejamos realistas, Olivia. Mulheres negras não lideram missões na NASA. É uma história ambiciosa demais, não acha? Risos nervosos percorreram a sala. Agora, por que não nos contou o que sua mãe realmente faz? Agora, de pé diante de todos, Olivia apertou a pasta contra o peito como um escudo. Ela não queria chorar. Sua mãe sempre dizia que chorar era permitido, mas nunca pelo que os outros pensavam dela. Não estou mentindo, disse Olivia em voz baixa. Minha mãe trabalha de verdade na NASA. A senhora Porter suspirou dramaticamente. Olivia, por favor, sente-se. Não vamos perder mais tempo de aula. Enquanto Olivia caminhava lentamente em direção à sua carteira, sentiu suas bochechas queimarem de humilhação. O peso dos olhares, os sussurros, tudo parecia esmagar seu espírito. O que ninguém sabia, nem mesmo Olivia, era que, semanas antes, a diretora havia convidado a doutora Reis para dar uma palestra surpresa sobre carreiras científicas. E aquele dia, por acaso do destino, era hoje. Se você está gostando desta história de superação e justiça, não se esqueça de se inscrever no canal para conhecer histórias inspiradoras e que convidam à reflexão. Vamos voltar agora a Olivia, que não tinha ideia de como seu dia estava prestes a mudar completamente. Quando o professor chamou o próximo aluno, a porta da sala de aula se abriu. Uma mulher de estatura mediana entrou, vestindo um blazer azul marinho sobre uma camiseta com o logotipo da NASA. Ela usava o cabelo em tranças elegantes e carregava uma maleta prateada. O diretor entrou logo atrás dela. Desculpe a interrupção, senhora Porter, mas nossa convidada especial chegou um pouco antes da palestra. Gostaria de apresentar a todos a doutora Maya Reis, astrofísica e líder do projeto Artemis da NASA. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A senhora Porter empalideceu, com uma expressão entre incredulidade e horror.
Seus olhos se moviam da doutora Reis para Olivia e vice-versa, como se tentasse processar o que estava acontecendo. Olivia, por sua vez, não continha o sorriso que crescia em seu rosto. Assim que seus olhares se cruzaram, Maya soube que algo estava errado. Ela conhecia a expressão de sua filha, uma mistura de alívio e reivindicação que só aparecia quando Olivia era injustamente acusada de algo. Mas, por enquanto, Maya apenas sorriu e cumprimentou a classe. É um prazer conhecer todos vocês, disse ela com uma voz calma, mas firme. Estou ansiosa para falar sobre meu trabalho na NASA, e especialmente sobre o incrível futuro que nos espera na exploração espacial. O olhar de Maya percorreu a sala até encontrar o de Olivia, notando imediatamente os olhos lacrimejantes e as bochechas coradas de sua filha. Anos de experiência como mãe solteira haviam aguçado sua intuição. Algo estava errado. A atmosfera na sala era tão densa quanto a pressão atmosférica de Vênus, algo que, ironicamente, ela mencionaria em sua palestra. Antes de começar, disse Maya, caminhando com confiança para o centro da sala, gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida sobre o que fazemos na NASA, ou, especificamente, sobre a missão Artemis. Ela observou os rostos dos alunos, muitos evitando o contato visual, outros lançando olhares furtivos para Olivia. A senhora Porter bufou, ajustando nervosamente os óculos. Que surpresa maravilhosa, doutora Reis! Não percebemos que... Bem, estávamos falando sobre profissões e Olivia estava nos contando sobre a senhora. Sua voz falhou no final da frase, tão frágil quanto uma bolha de sabão prestes a estourar. Maya assentiu lentamente, ligando os pontos. Interessante. E o que exatamente Olivia disse sobre mim? A professora ficou em silêncio, sua expressão oscilando entre desconforto e uma vergonha crescente. Maya se virou para os alunos. Alguém poderia me dizer o que aprendeu hoje sobre meu trabalho? A pergunta pairou no ar como uma nave espacial em órbita, inevitável, inescapável. Um garoto ruivo levantou a mão timidamente. A professora disse que ela estava inventando histórias, disse que mulheres negras não lideram missões na NASA. O silêncio que se seguiu foi mais frio que o vácuo do espaço. Maya manteve uma expressão neutra. Anos de encontros com céticos haviam dado ali um controle impressionante sobre suas reações. Mas internamente, seu coração batia com a força de um foguete propulsor. Entendo, disse Maya com calma, deixando a maleta sobre a mesa. Bem, parece que hoje teremos 2 aulas. Ela abriu a maleta e começou a tirar pequenos modelos de naves espaciais e um tablet. Doutora Wilson, se não se importa, gostaria que Olivia me ajudasse com a apresentação. A diretora assentiu rapidamente, lançando um olhar severo para a senhora Porter. Olivia se levantou, as pernas ainda trêmulas, mas com um brilho renovado nos olhos enquanto caminhava em direção à mãe. 2 alunos sussurraram algo entre eles. Cavalheiros, disse Maya, olhando diretamente para eles. Na NASA, aprendemos que sussurros podem ser perigosos nos módulos espaciais. Podem causar distrações fatais. Aqui, eles apenas causam distrações de aprendizado. Por favor, compartilhem seus pensamentos em voz alta. Os meninos congelaram, corando intensamente. Maya projetou imagens no quadro. A primeira mostrava ela ao lado do administrador da NASA e 4 cientistas, todos em frente a uma maquete do sistema de propulsão Artemis. Esta foto foi tirada há 3 meses, quando fui oficialmente nomeada diretora de sistemas de propulsão, um cargo que, aparentemente, alguns acreditam que eu não posso ter. A senhora Porter parecia encolher a cada segundo, como se quisesse desaparecer em um buraco negro. Na NASA, continuou Maya, não julgamos as pessoas por seu sexo, cor de pele ou idade, mas por sua capacidade de resolver problemas. É por isso que minha filha de 12 anos já entende conceitos de física orbital que intimidam muitos adultos. Olivia começou a explicar alguns dos modelos com confiança crescente. Este é o sistema de propulsão que minha mãe está desenvolvendo. Ele usa uma combinação de hidrogênio líquido e oxigênio líquido que produz. Por 20 minutos, mãe e filha criaram uma coreografia de conhecimento, respondendo perguntas e demonstrando princípios científicos. A tensão inicial havia se dissipado como a névoa da manhã sobre um sol radiante. No final, Maya se virou para a senhora Porter. Professora, a senhora acredita na importância de ensinar fatos científicos corretos? De testar hipóteses antes de chegar a conclusões? A senhora engoliu seco e assentiu rigidamente. Excelente, respondeu Maya. Porque um ceticismo saudável é vital na ciência. Mas conhecemos a diferença entre ceticismo científico e preconceito, não é?
O primeiro nos leva a questionar e verificar, o segundo nos leva a supor e descartar, sem a devida investigação. O diretor Wilson deu um passo à frente. Acho que temos muito a discutir depois desta lição. Senhora Porter, uma reunião depois da aula seria apropriada. Ele se virou para Maya e Olivia. Obrigado por esta excelente apresentação. Tenho certeza de que todos aprenderam lições valiosas hoje, algumas que vão além da ciência espacial. Quando o sinal tocou, os alunos permaneceram sentados. Maya começou a guardar seus materiais, quando uma menina de rabo de cavalo levantou a mão. Doutora Reis, eu também quero ser cientista, mas minha tia diz que é muito difícil para pessoas como nós. Qual o seu nome? Zui. Bem, Zui, sua tia está parcialmente certa. É difícil, mas não é impossível. A diferença entre difícil e impossível é simplesmente o quanto você está disposta a persistir. Ela sorriu. Olivia e eu vamos criar um clube de astronomia nesta escola. Todos são bem-vindos. O rosto de Zui se iluminou como uma supernova. Enquanto os alunos se dispersaram, a senhora Porter permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de vergonha. Olivia, ao lado da mãe, sentiu um turbilhão de emoções. Validação, alívio, ainda vestígios de dor, mas também algo novo. Uma sensação de poder que nunca havia experimentado antes. Maya se virou para Olivia quando ficaram sozinhas. Estou orgulhosa de você, disse ela, por dizer a verdade mesmo quando ninguém acreditava em você. Olivia abraçou a mãe com força. Como você sabia o que tinha acontecido? Maya sorriu suavemente. Porque eu já estive no seu lugar, Liv, mais vezes do que posso contar. Seus olhos continham memórias de batalhas semelhantes. E porque eu conheço esse olhar no seu rosto. É o mesmo que vejo no espelho toda vez que alguém duvida de mim, até hoje. O que nenhuma das duas sabia era que aquilo era apenas o começo. Logo, Miedbrook descobriria que subestimar os reis seria como calcular mal a trajetória de um foguete. Um erro com consequências de longo alcance. Os dias seguintes à apresentação de Maya na escola foram marcados por um ambiente tenso. A notícia do incidente se espalhou rapidamente por Miedbrook, dividindo as opiniões. Alguns pais apoiaram a Sra. Porter, argumentando que ela apenas expressou um ceticismo saudável. Outros ficaram indignados com o tratamento dado a Olivia. No centro da tempestade, Olivia tentou seguir em frente, apesar dos olhares e sussurros que a seguiam pelos corredores. Na sexta-feira, Maya recebeu um e-mail do diretor Wilson. A escola havia decidido organizar uma feira de ciências de última hora, estimulada pelo interesse que os alunos haviam acabado de despertar pela astronomia. O diretor convidou Maya para ser a jurada principal, indicando sutilmente que seria um passo importante para curar as feridas abertas. Olivia viu a oportunidade perfeita para demonstrar seu conhecimento não apenas para a Sra. Porter, mas para toda a escola. Acho que devo fazer um projeto sobre propulsão iônica, disse Olivia à mãe durante o jantar, com os olhos brilhando de determinação. Aquele que vocês estão testando para a terceira fase da missão? Maya arqueou as sobrancelhas. Liv, isso é tecnologia experimental de nível avançado. Tem certeza? Tenho certeza. O tom de Olivia não deixava dúvidas. Quero mostrar a eles que não sou apenas a filha do cientista da NASA. Quero que vejam que eu realmente entendo o trabalho que você faz. Durante todo o fim de semana, Olivia trabalhou incansavelmente. No pequeno apartamento que compartilhavam, a mesa da cozinha desapareceu sob pilhas de anotações, diagramas e peças eletrônicas. Maya a observava com uma mistura de orgulho e preocupação, orientando-a, mas deixando que sua filha tomasse a iniciativa. Na terça-feira, véspera da feira, Olivia fez um teste final em seu modelo em miniatura do propulsor iônico. A pequena turbina girou, produzindo o brilho azulado característico da tecnologia. Funciona! Ela exclamou, abraçando Maya com força. Por um momento, toda a dor das últimas semanas pareceu se dissipar. Na manhã da feira, o ginásio da escola estava cheio de mesas com vulcões de bicarbonato, sistemas solares de isopor e cartazes sobre fotossíntese. O projeto de Olivia, discretamente posicionado em um canto, parecia quase fora do lugar. Profissional demais, técnico demais. Zoe, que se tornou uma aliada constante de Olivia, ajudou a arrumar os últimos detalhes, ambas trocando sorrisos nervosos. A Sra. Porter caminhava entre as mesas, avaliando os projetos com uma expressão neutra. Quando se aproximou da mesa de Olivia, seu rosto se enrijeceu ligeiramente, mas ela manteve a compostura profissional. E do que se trata o seu projeto, Olivia?
propulsão iônica para viagens espaciais de longa distância, e especificamente o sistema que a NASA está desenvolvendo para a terceira fase da missão Artemis. O professor assentiu rigidamente. Bem, parece avançado. É sim, confirmou Olivia, sustentando o olhar da professora sem hesitar. Posso lhe mostrar como funciona. Sem esperar uma resposta, ela apertou o interruptor. O pequeno motor começou a girar, emitindo um brilho azulado e um leve zumbido. Vários alunos próximos se aproximaram, atraídos pelo espetáculo. A senhora Porter observava em silêncio com uma expressão indecifrável. Este tipo de propulsor usa eletricidade para acelerar os íons a velocidades extremamente altas, explicou Olivia. Sua voz ganhava confiança à medida que os alunos se reuniam ao seu redor. É mais eficiente que os propulsores químicos tradicionais para missões de longa distância. Enquanto Olivia continuava sua explicação, Maya entrou no ginásio ao lado do diretor Wilson. Ela observou a filha de longe, cercada por um grupo crescente de alunos fascinados, inclusive alguns dos que haviam rido dela semanas antes. Sua filha é extraordinária. Acho que estamos testemunhando o nascimento de uma cientista. A apresentação de Olivia atraiu um público cada vez maior. Até professores de outras turmas pararam para assistir. Sua confiança crescia a cada pergunta respondida, a cada conceito explicado com uma clareza surpreendente para seus 12 anos. Quando chegou a hora do julgamento final, os jurados, incluindo Maya, se reuniram para deliberar. A decisão foi rápida e unânime. Quando o diretor subiu ao pequeno palco para anunciar os vencedores, o ginásio ficou em silêncio. O terceiro lugar vai para Matthew Lin com seu projeto sobre energia solar. Os aplausos soaram enquanto Matthew recebia seu certificado. O segundo lugar vai para Zoe Washington com o seu estudo sobre exoplanetas potencialmente habitáveis. Zoe corou intensamente, sorrindo para Olivia enquanto subia ao palco. E o primeiro lugar, o diretor fez uma pausa dramática, vai para Olivia Hayes com seu modelo funcional de propulsão iônica espacial. O ginásio explodiu em aplausos. Olivia ficou imóvel por um momento como se não pudesse acreditar. Então, com passos firmes, ela subiu ao palco para receber seu prêmio. Não apenas um certificado, mas uma pequena bolsa para um programa de ciências de verão no observatório local. Gostaria de dizer algumas palavras, Olivia? Perguntou a diretora, oferecendo-lhe um microfone. Olivia hesitou por um momento e depois o pegou. Seus olhos percorreram o ginásio até encontrar a senhora Porter, que permanecia rígida no fundo da sala. Este projeto não é apenas sobre foguetes ou íons, começou Olivia com a voz ligeiramente trêmula. É sobre acreditar em si mesmo quando os outros não acreditam. É sobre persistir quando alguém diz que você não pertence. Ela fez uma pausa e respirou fundo. Aprendi muito sobre ciência com minha mãe, mas nos últimos dias aprendi algo ainda mais importante, que ninguém pode determinar meus limites, exceto eu mesma. Maya sentiu os olhos se encherem de lágrimas enquanto aplaudia junto com os outros. Ao seu lado, o diretor Wilson sussurrou. Acho que hoje todos aprendemos a lição. Após a cerimônia, enquanto Olivia estava cercada por colegas pedindo para ver seu projeto novamente, a senhora Porter se aproximou de Maya em um canto tranquilo. Doutora Hayes, gostaria de me desculpar, não apenas pelo que eu disse sobre a senhora, mas principalmente pelo que eu fiz a Olivia. Seus olhos estavam úmidos. Agora percebo que presumi coisas que nunca questionei. Eu machuquei sua filha de uma maneira que, bem, da maneira que eu mesma já fui machucada. Maya estudou o rosto da professora, vendo além da rigidez, reconhecendo algo familiar. O cansaço de alguém que travou suas próprias batalhas. Sabe, senhora Porter, na ciência, aprendemos que um erro bem compreendido é quase tão valioso quanto um acerto. O que importa é o que fazemos depois. No centro do ginásio, Olivia continuou a explicar seu projeto, o rosto iluminado não apenas pelo brilho azul do propulsor, mas por algo mais profundo, a luz do autoconhecimento, da confiança recém-descoberta, que, como as estrelas, continuaria a brilhar mesmo nas noites mais escuras. 3 meses após a feira de ciências, a escola Riverside havia se transformado. No corredor principal, uma vitrine exibia o projeto premiado de Olivia, junto com fotos da cerimônia. Ao lado, um cartaz anunciava o clube de astronomia que agora tinha mais de 30 alunos fascinados pelo cosmos. Numa tarde ensolarada, Olivia e Zoe passeavam com 2 colegas, discutindo seu projeto para o concurso regional. E se adicionarmos uma simulação,
sugeriu Mark, um garoto que meses antes mal falava com Olivia. Poderia funcionar, respondeu ela, desde que... Olivia parou ao virar a esquina. A Sra. Porter estava arrumando livros no armário. Por um momento, as duas se olharam, o passado pairando entre elas como uma nebulosa invisível. Para surpresa de Olivia, a professora sorriu sinceramente. Estou ansiosa para ver seu projeto no regional. Ouvi dizer que você está trabalhando em algo sobre Marte. Sim, assentiu Olivia. Um sistema hidropônico com materiais marcianos. Impressionante! Se precisar de ajuda com as análises químicas, minha porta está aberta. Enquanto o professor se afastava, Zoe deu uma cotovelada em Olivia. Quem diria? A mesma que disse que... Olivia deu de ombros. Minha mãe diz que às vezes as pessoas precisam de tempo para recalibrar suas órbitas. Naquela tarde, o observatório de Middlebrook estava cheio de famílias com telescópios. No centro, Maya, em seu uniforme da NASA, preparava-se para falar. Boa noite a todos. Bem-vindos à primeira noite anual de observação de estrelas de Middlebrook. O público aplaudiu com entusiasmo, incluindo o diretor Wilson, vários professores e até mesmo a Sra. Porter. Quando me mudei para cá com minha filha, não imaginava que estaríamos aqui hoje. Continuou Maya. Tenho o prazer de anunciar que a NASA, em parceria com a escola Riverside, está lançando o programa Raising Stars, uma iniciativa que oferecerá mentoria e oportunidades para jovens interessados em STEM, com foco especial em grupos subrepresentados. Olivia subiu ao palco ao lado da mãe. Este programa nasceu de uma ideia simples, disse ela com voz confiante. Que nenhum sonho é grande demais e que nenhuma criança deve ser desencorajada a alcançar as estrelas, não importa sua aparência ou sua origem. Mais tarde, a Sra. Porter se aproximou deles. Doutora Reis, obrigada por me convidar. Fico feliz que tenha vindo, respondeu Maya cordialmente. A Sra. Porter hesitou e depois se virou para Olivia. Minha avó queria ser astrônoma nos anos 50, quando havia poucas mulheres nesse campo. Ela teria adorado ver isso. Ela teria adorado ver você. Olivia sorriu, sentindo uma empatia inesperada. Ela ainda pode, através de você agora. Enquanto as estrelas brilhavam sobre Middlebrook, Olivia e Maya estavam sentadas em uma pequena colina. Zoe se juntou a elas, seguida por outras crianças curiosas. Como você sabia que podia fazer isso? Perguntou uma menina de 8 anos. Você não ficou com medo quando eles riram de você? Eu fiquei com muito medo, admitiu Olivia. Mas aprendi algo importante. O universo não se importa com quem você é ou como você é. As leis da física funcionam da mesma forma para todos. O que importa é como você usa o seu conhecimento. No final do ano letivo, a Sra. Porter entregou a Olivia um envelope. Abra quando estiver sozinha. Naquela tarde, Olivia encontrou uma fotografia antiga de uma jovem negra com um telescópio, junto com uma carta. Querida Olivia, esta é minha avó Eleonora. O sonho dela era mapear as estrelas. Graças a você, aprendi que nunca é tarde demais para olhar para cima e reaprender a ver. Obrigada por me ensinar que o verdadeiro conhecimento começa quando desafiamos nossas próprias limitações. Olivia percebeu que a dor daquele dia na sala de aula havia se transformado em algo mais forte. A certeza de seu próprio valor e a compreensão de que, às vezes, os preconceitos dos outros eram apenas o reflexo das estrelas que eles ainda não haviam aprendido a ver. Se esta história te inspirou e te fez acreditar que podemos superar os preconceitos e alcançar as estrelas, não se esqueça de se inscrever no canal para conhecer mais histórias de superação e justiça. Diga-nos nos comentários qual foi a sua parte favorita e que lição você leva da jornada dos reis. Afinal, como Olivia descobriu, às vezes o maior ato de coragem é defender a sua verdade, especialmente quando outros tentam limitá-la com seus preconceitos.